Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo de hoje, de um jogo tenso na Libertadores, né? LDU 2, Flamengo 3, lá na altitude de Quito, 2.800 metros de altitude, tenso, mas o Flamengo venceu. Mas antes disso, gostaria de pedir a todos para se inscrever aqui no canal da Fla S, deixar seu like nos nossos vídeos, assistir os nossos vídeos e ajudar no nosso crescimento aí. Valeu? Vamos à partida de hoje. O que a gente assistiu do Flamengo hoje, direto de Quito? A gente viu um Flamengo avassalador no primeiro tempo, né? LDU não conseguia ver a bola no primeiro tempo e o Flamengo construiu um placar de 2-0 com facilidade. Até falava isso no grupo de WhatsApp, que o Flamengo estava demorando muito para matar o jogo, teve várias chances para matar o jogo no primeiro tempo, mas virou o primeiro tempo um 2-0 e a gente se preocupava, porque a gente sabe que o negócio é tenso lá na altitude, a gente sabe o quanto é difícil jogar lá, né? E veio o segundo tempo, os jogadores já no balão de oxigênio, respirando o O2 lá para conseguir aguentar. E aí a gente vê no segundo tempo o Flamengo entrar em campo, né, e não encontrar mais a bola. O Flamengo não via a bola. Com isso, a LDU cresceu, né? Você via a LDU jogar em cima do Isla o tempo inteiro, né, do lado direito do Flamengo, em cima do Isla. Na verdade, o Flamengo tem essa dificuldade com o Isla ali. O Isla não consegue, né? Não sei por que ele não consegue acompanhar ali, mas mesmo assim, né? O Flamengo venceu o jogo e o Gabigol empatou, né? Com o Galinho, nosso grande ídolo, com 16 gols na Libertadores. O Flamengo chegou aos 9 pontos, 100% de aproveitamento, não tinha vencido em Quito ainda, né? O Rogério Ceni começa a se consolidar dentro do Flamengo e aí a gente vê muita gente de mimimi, muita gente ainda falando fora Ceni, um jogo lá na altitude, né? O Flamengo dentro de casa ganha do Volta Redonda, atropela o La Calera e ainda se vê muito rubro-negro Nutella reclamando do time. E aí fui ver a entrevista coletiva do Gabigol e depois do Rogério Ceni, e muito interessante o Gabigol virar e falar que o Flamengo, que o time está fechado com o Rogério Ceni. Isso é de suma importância. Confio no trabalho do treinador, o treinador que vem revezando o elenco, poupando seus jogadores quando pode, e isso é de suma importância, né? Flamengo, líder absoluto na Libertadores, 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Ah, mas o Flamengo tomou um monte de gol na Libertadores. O Flamengo tomou 5 gols na Libertadores e fez 10. Então, tomar gol, como o Gabigol falou, tomar gol, mas tendo do meio para frente a facilidade de fazer gols e o fazendo, não vai fazer falta. O que não pode é do meio para frente o Flamengo parar de fazer gols, né? E o Flamengo vem fazendo gols. Isso é muito importante. Acho que a torcida pega muito no pé. Acho que a torcida cobra demasiadamente, né? Com base num jogo lá na altitude, que é desumano. A CBF já tentou barrar esse tipo de jogo, a FIFA quis entrar, entrou no meio, depois a Conmebol, depois a FIFA voltou atrás, a Conmebol não quis se meter nisso e os jogos continuam lá na altitude. E aí a gente vê um monte de flamenguista reclamar que o Flamengo foi muito mal, que o Neneca não serve, que o Isla é horrível. O Isla está mal, mas hoje a gente viu um Everton Ribeiro muito melhor. Foi bem contra o Vélez e foi bem hoje de novo.
contra a LDU lá na altitude. Um Flamengo avassalador no primeiro tempo, dominou a LDU e no segundo tempo a gente via nitidamente que estava faltando ar. E mesmo assim o Flamengo saiu de Quito com a vitória, o que é mais importante, o que é muito importante e é o que nós queríamos. Mais 3 pontos, 9 pontos, 5 pontos do segundo colocado, que é a própria LDU com 4 pontos, depois vem o Vélez com 3 e União La Calera com 1 ponto. Nosso próximo jogo da Libertadores é contra o La Calera, que teve 2 jogadores expulsos diante do Vélez, perdeu para o Vélez em casa, né? E aí o Flamengo tem tudo para se consolidar aí nessa primeira fase de grupos aí, fazer os seus 18 pontos e ser o melhor primeiro turno do Flamengo na história. Já é o melhor primeiro turno do Flamengo na história, com 3 vitórias seguidas. Quebrou um tabu diante dos argentinos, quebrou o tabu hoje na altitude e com isso cada vez vai galgando um futuro melhor. O Flamengo de 19 construiu uma história e o Flamengo de 21 pode reescrever essa história. E caminha para isso sob o comando do Rogério Ceni. Vai conseguir? Espero que sim, é o que todo rubro-negro quer. E com um time fechado com o treinador. Treinador esse que reveza o seu elenco, dá rodagem a todo o time. E a gente vê hoje um João Gomes monstro dentro de campo, substituiu o Gerson, que é outro monstro, né? E substituiu a altura. Jogou demais João Gomes, né? A gente vê o Diego Ribas no auge dos seus 36 anos, jogando fino da bola, jogando muita bola na altitude, fora dela, não precisa nem dizer, né? A gente vê o Gabigol, outro monstro, chegando à inédita marca de 16 gols, igualando ao Zico, nosso maior ídolo, né? Nosso galinho. E tem tudo para passá-lo, né? Empatou em 16 gols e tem tudo para passá-lo, porque o Flamengo, se Deus quiser, passará de fase em primeiro lugar, se Deus quiser, com os 18 pontos, e ainda tem mais 3 jogos, e o Gabigol pode levantar a plaquinha que hoje tem gol do Gabigol, galera. E hoje teve 2. E com certeza terá mais daqui para frente na Libertadores, porque tem mais 3 jogos da primeira fase de grupos. Flamengo, como eu disse no meu grupo, o Flamengo morreu no segundo tempo. O Flamengo deu tudo que tinha no primeiro tempo, fez 2-0, poderia ter feito mais. E no segundo tempo a gente viu a LDU crescer. O Flamengo fazia as 2 linhas de 4, você via durante o jogo as 2 linhas de 4 e os caras não conseguiam se encontrar. No primeiro gol deles, o cara faz o gol de cabeça, o Arão vai com o pé em vez de com a cabeça também, como mostra que já não está mais raciocinando, a falta de ar já é uma coisa inimaginável para quem está aqui, né, no Brasil. No segundo gol, o cara cabeceia, o Arão tenta cabecear e não alcança, e o cara faz outro gol, empata o jogo. E aí você vê o que é o Flamengo, né? O Flamengo que estava morto, numa roubada de bola, o Flamengo consegue achar um pênalti ali em cima do Arrascaeta, com toda a vontade, e o Gabigol, matador que é, frio, na hora de bater pênalti, vai lá e marca e decreta a vitória. Aí vem muitos fora Rogério Ceni, hashtag fora Rogério Ceni. É inacreditável você ver o Rogério Ceni na beira do campo, um time fechado com o treinador e a sua torcida, mesmo ganhando, pedindo fora Rogério Ceni, porque não concorda com o que o Rogério Ceni faz, porque ela quer um Flamengo que fique jogando na pressão o tempo inteiro com 11 jogadores e não reveze. É só essa a minha explicação para ver essa atitude da torcida, de alguns torcedores, né? O Rogério Ceni coloca o René no lugar do Gabigol para recompor na zaga, joga o Felipe Luiz ali para o meio. O Rogério Ceni colocou o Bruno Henrique, o Gustavo Henrique na zaga, né, para segurar. O Rogério Ceni tirou o João Gomes, que não aguentava mais, você via que já estava desnorteado, e colocou o Hugo Moura, e no final do jogo o Hugo Moura também já não estava aguentando mais. E aí você vê muita gente criticar o trabalho do treinador. Acho que o Flamengo foi gigante
na partida hoje. Mostrou toda a raça no primeiro tempo, toda a força do Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo, pela falta de ar, né, foi sufocado pela LDU e mesmo assim venceu. Então, parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo, parabéns ao elenco de futebol do Flamengo, parabéns ao Everton Ribeiro pela partida que fez, jogou muito bem, né? E o Rogério Ceni, que para muitos é ruim, vamos lá, uma análise do que o Rogério Ceni fez. O Rogério Ceni colocou o Vitinho. Por que ele colocou o Vitinho? Você viu o Vitinho jogando? O que aconteceu quando o Vitinho entrou no campo de jogo? Ele sacou o Everton Ribeiro e colocou o Vitinho. Por que ele fez isso? O Everton Ribeiro já vinha cansado, a gente tinha uma avenida nas costas do Isla, e aí ele colocou o Vitinho exatamente ali. E aí a LDU não conseguiu mais jogar por ali, porque tinha o Vitinho na marcação. Então esse é o dedinho do técnico que está vendo o jogo. Não é espalhafatoso, não é o treinador espalhafatoso, entendeu? Ele está ali, está vendo e fazendo o que tem que fazer. Para muitos o Flamengo tinha que ir para cima. E para cima como se não tinha mais perna e não tinha mais ar? Né? E na chance que teve de ir para cima, foi para cima e sofreu o pênalti. E o Flamengo venceu a partida. Que era a partida mais difícil. O Flamengo não vencia. Nunca tinha vencido. Jogou lá e perdeu. E venceu dessa vez. Então, às vezes, a gente critica, né? Porque a gente quer o melhor. Mas, às vezes, a gente critica demasiadamente. O Flamengo venceu o primeiro jogo. Quebrou um tabu. 3-2 no Vélez lá. Voltou, jogou com o Volta Redonda semifinal, venceu 2-1, poupando o time. Jogou com o Lacaleira, 4-1, que rodou o time no segundo tempo, o Rogério Ceni. Depois pegou o Volta Redonda de novo, meteu 3-0, rodando o time de novo, com 3 gols do Pedro, Vitinho e Michael. E ainda tem gente que critica. A gente viu hoje, eu não acompanho futebol de lá de fora, eu não sou fã de acompanhar futebol europeu, mas hoje eu vi Manchester City e PSG, e o Manchester City sem nenhum atacante em campo, ganhando o jogo, e no fim do jogo ainda colocou Agüero, colocou Gabriel Jesus. Você vê como que é, né? Lá fora funciona, aqui mesmo o cara querendo fazer, mesmo o cara tendo seus melhores jogadores em campo, a torcida ainda senta o porrete. Muito feliz pela atuação do Flamengo hoje. Mostrou a garra, mostrou a hombridade, mostrou a raça, honrando esse manto, né? Parte ruim, a parte do Isla ali. Todo mundo vem jogando em cima do Isla. O Rogério Ceni precisa encontrar um meio termo ali junto ao Isla. O Everton Ribeiro jogando muito, né, no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente via faltar ar para os jogadores, né? A gente via faltar ar para o time do Flamengo. A gente viu o garoto João Gomes, que é um garoto que foi um monstro dentro de campo, substituiu o monstro Gerson e entrou o monstrinho João Gomes. Meus parabéns ao João Gomes. Espetacular partida no primeiro tempo. Se esforçou o máximo que deu no segundo tempo, até não aguentar mais ser substituído. Ele errou 2 bolas seguidas. Não sei se vocês perceberam. Isso que não acontecia no primeiro tempo. Isso é a cabeça pensar uma coisa, o corpo pensar uma coisa e a mente, por falta de ar, não conseguir executar. E você vê ele sair desnorteado de campo. Então, mais uma vez, está de parabéns. Parabéns ao Gabigol. Alcançou o ídolo máximo do Flamengo, que é o Zico, se tornando um ídolo também da nação rubro-negra, cada vez mais sendo mais ídolo do Flamengo, o Gabigol, né? O Gabi, como ele gosta de ser chamado, não quer ser chamado de Gabigol, mas o Flamengo está de parabéns. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, vai enfrentar o Lacaleira fora, né? O Lacaleira que teve 2 expulsos no jogo de hoje, então o Lacaleira vem desfalcado para enfrentar o Flamengo.
Flamengo que volta para jogar com Volta Redonda novamente e acredito que deve rodar o seu time novamente, né? Depois viaja para enfrentar o La Calera, volta para jogar as finais do Carioca, primeira final do Carioca, depois enfrenta a LDU em casa, depois joga a outra final, o segundo jogo da final do Carioca, depois pega o Vélez e aí já estreia no Brasileirão. Então, galera, tem tudo para dar certo. A gente tem que começar a acreditar nesse time do Flamengo. O time do Flamengo é o time a ser batido, o elenco do Flamengo é fortíssimo. O René entrou para segurar e deu conta do recado, o Vitinho entrou para segurar do outro lado, deu conta do recado, conseguiram parar o time da LDU no segundo tempo, com a entrada, o Rogério Ceni conseguiu parar a LDU no segundo tempo com a entrada do René e com a entrada do Vitinho. E com a entrada do René, ele adiantou o Felipe Luiz. Felipe Luiz esse que recupera a bola e faz o lançamento para o pênalti sofrido pelo De Arrascaeta. Então isso tudo é mundo técnico. Mas para muitos, não serve, não presta. Eu já acho o contrário. Acho que o Rogério Ceni é o melhor técnico do Brasil e é o melhor técnico que o Flamengo poderia ter nesse momento. E agradeço muito por o elenco estar fechado com ele, acreditando na proposta dele, acreditando nisso de rodar o time. E com tantos campeonatos que o Flamengo vai disputar, o Flamengo tem um belo elenco para isso, para rodar. Sai o Gerson, entra o João Gomes. O Gerson fez falta para esse jogo? Não. Sai Bruno Viana, entra Gustavo Henrique. Sai Gustavo Henrique, entra Bruno Viana. Rodrigo Caio está fora, Thiago Maia está fora, né? Diego Ribas jogando muito, tendo liberdade para jogar. Everton Ribeiro recuperando seu futebol. De Arrascaeta, um gênio como sempre. Vitinho entrando, mais uma vez entrando bem. Ajudou na contenção ali em cima do Isla, né? Já estava cansado, você via o nariz do Isla mais vermelho do que essa bandeira que está atrás da gente aqui. Esse escudo do Mengão que está atrás da gente aqui, rubro-negro, o nariz do Isla estava desse jeito, ele estava respirando de boca aberta, não aguentava mais. Mas aí por que o Rogério não botou o Mateuzinho? De repente o Mateuzinho estava lá no banco, mas também não estava aguentando. É na altitude, galera. Não é a mesma coisa que jogar aqui, que sai um, entra outro e continua do mesmo jeito. O Isla vem mal, acredito eu que o Rogério vem analisando isso, tanto que poupa o Isla, poupa o Felipe Luiz, jogou René e jogou Mateuzinho no jogo passado aqui, contra o Volta Redonda. Mas tem torcedor que gosta de um mimimi, é aquele rubro-negro Nutella que a gente sempre vem falando. O rubro-negro raiz está feliz da vida com o que viu, a raça, o empenho do time, né? E aí vem gente, a gente precisa de um goleiro, o goleiro do Flamengo é muito ruim, não sai do gol. O Diego Alves também não sai. Os goleiros do Flamengo se garantem debaixo da trave. São muito bons goleiros. Então a gente tem que parar com esse mimimi. Flamengo 9 pontos, líder absoluto, 5 pontos de vantagem para o segundo colocado. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo em Volta Redonda. Depois Flamengo e União La Calera, Flamengo podendo chegar a 12 pontos e quebrando tabus. Tabus em cima de tabus, como eu disse, reescrevendo. Escreveu uma história em 2019 e pode reescrever essa história em 2021 e caminha passos largos para isso, tendo em vista essa primeira etapa da Libertadores. Flamengo fazendo história, reescrevendo a sua história em 2021. É isso que eu vi, é isso que eu espero, é isso que eu acredito que vai acontecer. E acredito muito no trabalho do Rogério Ceni, que vem rodando o seu elenco, mostrando que ele não tem apenas 11 titulares, né? Sua lista de relacionados, 23, são 23 titulares no elenco do Flamengo. Pedro não entrou. E o próprio Rogério Ceni disse que o Pedro é titular. Pedro é titular no Flamengo. Quando ele entra, faz um belo serviço. O René entrou, deu segurança ali atrás, liberou o Felipe Luiz, o Vitinho entrou, deu segurança lá atrás, parou o ataque do ofensivo da LDU.
É isso. Isso é o trabalho do treinador. Consegue enxergar onde está o defeito e consegue corrigir. Mas para muitos não é assim. Eu estou feliz da vida, acredito que todo rubro-negro raiz está feliz da vida com o que viu. A raça, a disposição, a entrega dentro de campo, né? Foi um jogo sofrido, sabíamos que ia ser sofrido. Eu disse que o placar seria 2-1 e o placar foi 3-2. 2-1 seria um placar sofrido, um 3-2 também foi um placar sofrido. É sofrido jogar lá na altitude. E o Flamengo está de parabéns, quebrou mais um tabu. Parabéns ao Rogério Ceni, parabéns ao Gabigol, que alcançou o nosso ídolo máximo, que é o Galinho, o Zico. Parabéns ao Everton Ribeiro pela partida que fez, parabéns ao Arrascaeta, parabéns ao time do Flamengo. Isso aqui é Flamengo sempre e a gente vai apoiar sempre. O rubro-negro apoia sempre, não é assim? A gente tem que apoiar toda vez que o Flamengo estiver em campo. Uma hora pode perder? Pode, mas se jogar com vontade é o time a ser batido. E hoje, mais uma vez, provou que é o time a ser batido lá na altitude de Quito. Valeu? Até o nosso próximo jogo, a live ao vivo, no pré-jogo Flamengo e Volta Redonda, né? Segundo jogo da fase semifinal do Carioca. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo sempre. Mais uma vitória, 9 pontos na conta, líder absoluto da Libertadores. Isso que era mais importante, era o jogo mais difícil e a gente conseguiu. Valeu? Fui!